informações do Fluminense neste vídeo. Dia de Fluminense e Grêmio pela Libertadores, informações sobre o jogo, possíveis desfalques do Grêmio, ainda tem jogador que é dúvida, boas notícias, Fluminense anuncia parciais e também Portal coloca artilheiro paraguaio na mira do Flu. Então deixa o seu like, ative as notificações, porque eu vou começar agora a contar todas essas informações para você. Eu quero falar sobre Alex Arce, jogador da LDU, centroavante. Para quem não lembra, o Alex Arce fez gol no Fluminense na Recopa, o jogo de ida. Fluminense LDU, lá em Quito, foi ele que marcou aquele golzinho no final que deu vantagem à Liga de Quito. O portal Futebol do Interior traz a informação que o Fluminense pode estar entrando na briga pela contratação de Alex Arce. O jogador é muito pretendido pelo Corinthians, inclusive já esteve sendo muito falado por alguns próximos de acerto com o clube paulista. Só que fui buscar algumas informações e teve um portal corintiano falando que a LDU fez exigências e avisa que o Alex Arce só sairá da equipe equatoriana por um valor acima de 6 milhões de euros e que a diretoria do Corinthians agora estaria estudando para partir, para o plano B, a contratação de Carlos Vinícius por empréstimo com opção de compra em 3,5 milhões de dólares. Então a LDU fez essa exigência alta para quem quiser contar com o Alex Arce, um jogador de 29 anos, 1,87 m, artilheiro, destaque nas últimas temporadas. Eu tô com números aqui, eu quero apresentar esses números. Não adianta só eu falar que o cara é artilheiro, que o cara é bom, que o cara faz gol. Vou trazer os números aqui. Primeiro eu vou trazer da temporada dele 2023, pelo Independiente Rivadavia. Olha só, ele jogou 34 jogos e ele também jogava lá no Paraguai no início da temporada 2023. Mas a maioria dos números é no campeonato argentino pelo Independiente Rivadavia. Olha que difícil falar. 34 jogos no total, 27 gols e uma assistência. Só contando o campeonato argentino de 2023, ele fez 31 jogos e 26 gols. Que número alto! E aí você tem que falar, tem que também trazer aqui, é a segunda divisão. Ele jogava a segunda divisão do campeonato argentino, mas mesmo assim, cara, 31 jogos e 26 gols é um número alto. E vai lá, a LDU contrata esse jogador para 2024 e ele segue fazendo caminhão de gol. Nessa temporada, aí tá contando também jogos pela seleção, tá? Ele esteve na Copa América. Total de 36 jogos, 23 gols e 3 assistências. Se você colocar só na conta do lápis a participação dele pela LDU, são 31 jogos e 23 gols e as 3 assistências. Ele não teve nenhum gol e nenhuma assistência pela seleção do Paraguai. Então, acentua o momento desse atleta, cara? Então, é um cara que realmente cresceu, deu um start, um up na carreira dele. Ele não parou de fazer gol, tá se destacando lá na LDU também. E fez gol no Fluminense, enfrentou a gente, fez gol contra a gente lá na altitude. É um cara que tem um perfil que o Fluminense está buscando, um centroavante goleador, mais alto, trombador, mas essa exigência aí da LDU, a apuração lá dos portais corintianos, fica salgado contratar um jogador desse. O Fluminense já fez os investimentos que não tinha nem condições. Bernal contratou, Ignacio, Kevin Serna. Não sei não se o Fluminense teria dinheiro para investir no Alex Arce, mas é um cara que vem se destacando nas últimas 2 temporadas, pelo menos, jogador de 29 anos. Você, torcedor tricolor, contrataria o Alex Arce? Deixe o seu comentário, mas o preço tá salgado e o Fluminense não tem essa grana toda que a LDU tá pedindo, não. 2 boas notícias rapidinho aqui eu vou trazer para vocês. Anúncio que o Fluminense fez nas redes sociais, porque o Fluminense divulgou novas parciais de ingressos vendidos para as próximas partidas do clube no Maracanã, na noite dessa segunda.
O Fluminense vai enfrentar o Corinthians pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado, 9 da noite, e tem o confronto contra o Grêmio pela volta das oitavas da Libertadores, que será na terça-feira da semana que vem. Contra o Corinthians, mais de 19 mil bilhetes foram comercializados até o momento, e para o confronto contra o Grêmio, tem mais de 23 mil entradas vendidas. Claro, a gente sabe da situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, cara, é um jogo muito importante esse contra o Corinthians. É um confronto direto. O Fluminense com a derrota e o Corinthians empatou em casa contra o Bragantino, o Corinthians passou na pontuação ali. E o Fluminense precisa vencer para conseguir sair dessa zona. O Fluminense precisa desse respiro porque está na zona do rebaixamento já há algum tempo. E o Corinthians é um adversário, gente, que é jogo de 6 pontos. O Corinthians vencer a gente aqui no Rio de Janeiro seria muito ruim para a gente, para as nossas pretensões. Além da gente vencer, a gente segura outro rival e a gente teria um jogo a menos. A gente tem aquele jogo a menos contra o Atlético Paranaense em casa. A gente poderia abrir uma margem para o próprio Corinthians. Então, torcedor tricolor, a gente sabe, Libertadores, Fluminense está defendendo o título, tem chances de passar sim do Grêmio, mas o jogo do Campeonato Brasileiro também é muito importante. Calhou, né, de ter 2 jogos seguidos aí no Maracanã. A gente sabe que o ingresso não tá barato, o horário do sábado à noite não é um dos melhores, 9 horas da noite, né, mas ainda assim é um sábado, a galera, a maioria das pessoas, né, não vai estar trabalhando, não vai estar estudando, dá para ir pro Maracanã, mas eu sei que às vezes a pessoa escolhe, né, pô, ou eu vou contra o Corinthians ou eu vou contra o Grêmio. Mas essa partida contra o Corinthians, cara, é fundamental, é importantíssima para as pretensões do Fluminense. Fica aí essas informações, para mim, boas notícias, tá? Porque já tem um número considerado de venda para ambas partidas. Eu quero falar também outra notícia, já vou começar a falar mais do jogo, é porque o Esporte da Gaúcha, 0 hora, trouxe a informação aqui que com dores musculares, o Kahneman é dúvida para o jogo contra o Fluminense. O zagueiro está fazendo tratamento intensivo na concentração em Curitiba. O Kahneman ainda é um dos líderes dessa equipe do Grêmio, titular da equipe, o zagueiro histórico, esteve lá naquelas conquistas do Grêmio, de Copa do Brasil, de Libertadores, semifinal, bateu semifinal, o Grêmio ali no auge ali do Luan, do Arthur, Renato Gaúcho treinando a equipe, aquela equipe campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. O Kahneman era um dos líderes junto com o Jeromel, os dois ficaram mais velhos, né? Aquela coisa, o tempo passa para todo mundo, mas o Kahneman ainda é um pilar ali da zaga do Grêmio, ainda é titular da equipe. Então, talvez possa ser uma boa notícia pra gente também, o Grêmio não ter o seu líder aí, o seu capitão, o Walter Kahneman. Antes das próximas notícias, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a gente por aqui. Vou mandar um abraço pro Vanderlei da Mata, porque ele tá todo vídeo aqui. A gente tá sempre mandando um abraço para ele, todo vídeo ele tá comentando aí, pedindo um abraço. Um abraço pro João Silva, Angra dos Reis, Fábio Denis, Guaratiba, Carlos Pedro Aracruz, Espírito Santo, José Luiz de Vitória, Márcio Figueiredo, de Caxambu, Minas Gerais, e para o Manuel Caetano também, que está sempre conosco aqui de natividade aqui no Rio de Janeiro. Deixa o seu like, ative as notificações, o seu like, você compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, ajuda demais o nosso trabalho a continuar crescendo. A Central não para de crescer aqui no YouTube e nas redes sociais, está bem próximo da gente bater 44 mil inscritos por aqui. Comentário fixado aí, ó, tem um link do nosso canal no WhatsApp. Antes das informações virem para cá, para o YouTube, para Facebook, Instagram e Twitter, a gente solta lá. Então não perca essa oportunidade, clica e segue a gente lá no canal do WhatsApp. Vamos falar um pouquinho mais da partida entre Fluminense e Grêmio, porque a gente já sabe quem foi relacionado pelo Mano Menezes para esse confronto contra o Tricolor Gaúcho, que vai ser lá no Couto Pereira, no estado do Paraná. Vamos lá para a lista de relacionados. O Fluminense está sem o Diogo Barbosa, Marcelo, Nonato, Serna, Marquinhos e Cano. Eles não viajaram com a delegação para o jogo contra o Grêmio. Olha os relacionados: Fábio, Gustavo, Ramalho, Vitor Eudes,
Samuel Xavier, Guga, Thiago Silva, Antônio Carlos, Thiago Santos, Felipe Melo, Manuel Esquerdinha. Importante lembrar, o Ignacio está suspenso, né? Ele tem que cumprir uma suspensão da época de Sport Cristal. Meio-campistas, André Alexander, Bernal, Martinelli, Ganso, Renato Augusto, Terãs e o Lima. Atacantes, Cauã Elias, John Arias, Isaac, Keno e John Kennedy. Essa é a lista de relacionados. Se a gente considerar aí os desfalques, acho que não muda muita coisa não. A gente tem essa novidade do Terãs, né? Voltando, meio atacante Terãs pode ser essa opção a mais aí para o Mano Menezes, caso ele queira mudar alguma coisa ali do meio para frente. É um cara que também ainda não mostrou para que veio aqui no Flu. Teve uma sequência ali com o Marcão, mas teve essa lesão na panturrilha, agora está retornando. Quem sabe o Terãs possa ser aquele destaque do Atlético Paranaense nessa reta final de temporada aí, daqui até o final do ano, porque ele ajudaria demais o nosso clube. Mas tirando isso, eu não vejo nenhuma mudança significativa nessa lista de relacionados. Eu acho que com o que tem à disposição foi o que o Mano Menezes tem de melhor. Vamos falar das prováveis escalações. Eu vou começar falando do Grêmio. O Grêmio, o Capuano trouxe no vídeo de ontem. Diogo Costa tá fora da equipe, né? Desconforto na região do pubis. Trouxe aqui a informação do Kahneman, que ainda é dúvida para essa partida. Se o Renato Gaúcho mantiver a linha de 3 defensiva, Jeromel e Gustavo Martins são opções e o Pavon entraria em caso de troca para uma linha de 4. O Bright White deve seguir como titular, olho nele, tá? Foi destaque na última vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 3-1 sobre o Cuiabá. Fez um hat-trick, né? 1 contra e 2 a favor, sendo que o último foi um golaço. Jogadaça também do jogador Monsalve. Ele não tá... Eu vou falar a provável escalação do Grêmio aqui, mas o cara bagunçou rápido, liso. É um jogador pra gente ficar de olho aí também, caso ele entre na partida, tá? O Carvalho tá com negociação com o New York Red Bulls e fica de fora. Provável escalação do Grêmio: Marquezin, João Pedro, Rodrigo L, Gemerson e Reinaldo, Vila Sante, bom jogador, Dodi, que a gente conhece muito bem, Pavon ou Kahneman, aí mudança de esquema, como eu falei, Cristaldo e Soteldo, e lá na frente o Bright White, tá certo? E o Fluminense, a gente sabe que o Fluminense tá cheio de problema. Listei, né, na hora dos relacionados ali, Diogo Barbosa, Marcelo, Nonato, Marquinhos, Cano. A gente tem alguns problemas, Serna também. E a provável escalação do Fluminense não deve ser muito diferente do último jogo não, tá, gente? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, esquerdinha, aí ganhando uma oportunidade de ouro. André, Alexander, Ganso, Arias, Keno e Cauã Elias. Essa deve ser a provável escalação do Fluminense. O Fluminense, ele precisa voltar vivo para esse jogo do Maracanã. De preferência, sem perder, Fluminense. Um empatezinho aí contra o Grêmio, e aqui a gente tenta uma vitória simples, porque contra o Juventude, infelizmente, a gente aceitou muito a marcação e a gente acabou sendo eliminado na Copa do Brasil. Então o ideal é o Fluminense conseguir um empate lá contra o Grêmio e conseguir reverter essa situação aqui no Maracanã com uma vitória simples, porque o Fluminense tem tido muita dificuldade, gente, de fazer gols, de criar chances. Os últimos jogos eu particularmente não gostei muito. Mas o que você acha, torcedor tricolor? Aqui o canal é para você falar aí no chat, comentar, trazer a sua opinião para a gente bater um papo sobre o Fluminense. Deixe seu comentário, deixe o seu like também, que é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Ative todas as notificações para não perder nada. Coloca aí o placar que você acha que vai ser Fluminense e Grêmio. O jogo que vai passar na ESPN e na Disney Plus. A partir de 7 da noite só vai passar na ESPN e na Disney Plus. Show de bola! Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!